Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é o novilho do sacrifício. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você pega os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, representa os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos representam a serpente, que é o número 9. Então Jesus, ele é o Cordeiro, que é o mandamento do sábado, o 7º dia, e ele é a serpente, que são os 9 mandamentos. Então você pega os 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Então Jesus, ele é o cordeiro, ele é a serpente e ele é o leão. Quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Livro de Juízes, capítulo 7, os 7 espíritos de Deus está revelando para Gideão. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, Deus escolhe 300 homens que foram fiel e lamberam a água como o cão, lamberam a água como o cachorro. Deus escolhe 300 homens que lambeu a água como o cachorro. E com esses 300 homens, Deus dá vitória para Gideão sobre os midianitas. E o número do cachorro é o número 5. Então Jesus, ele é o leão, que é o número 16. Quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Mateus capítulo 21, Jesus entra para se sacrificar na cruz. E lá ele morre na cruz e vence. Então Jesus, ele é o cordeiro, que é o número 7, ele é a serpente, que é o número 9, quando junta o 7 com o 9 dá 16, que forma o leão, por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. E quando Jesus morreu na cruz, ele provou a sua fidelidade. Aí você pega o número do leão, que é 16, com o número 5, que é o número do cachorro, a fidelidade, 16 com 5, 21. Ele tornou-se o novilho do sacrifício. No livro de Mateus, capítulo 21. Por isso que ele é chamado novilho do sacrifício. Então, lembrando, Jesus, ele é o cordeiro, que é o número 7, ele é a serpente, que é o número 9, juntos dá 16, forma o leão. Quando ele provou sua fidelidade na cruz, ele foi fiel como um cão, que é o número 5, 16 com 5, 21. Então ali ele tornou-se o novilho do sacrifício e sacrificou por nós. Entendeu? Então Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, irmão. Fora dele não existe vida. E Jesus é os 10 mandamentos. Você só é salvo se você obedecer aos mandamentos, que são os 10 mandamentos. Na verdade, são os 9, porque se você obedecer os 9, você vai amar a Deus, que é o 7º Espírito. Então, os 9 mandamentos. Por isso que Jesus é chamado a palavra de Deus, são os 9 mandamentos. Se você não obedecer esses 9 mandamentos, não há salvação. Por isso que Jesus fala no Apocalipse: bem-aventurado aqueles que ouviram as minhas palavras e as põem em prática. Porque se você não põe em prática a palavra de Jesus, que são os mandamentos, não há salvação para ninguém. E o importante, irmãos, importante é que nós se arrependamos. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, fala que a média de vida do homem é de 70 anos. O que passar disso é fadiga e canseira. E nós vemos hoje milhares de pessoas que morrem com 13, 14 anos, porque se afundaram em pecado, em droga. Então a nossa vida é curta. E a única esperança é a salvação. E arrependa-se e aceite a Cristo antes de morrer, porque depois é tarde. Amém?